comigo essa cruz. São Cristóvão, que carregou o menino Jesus. São Cristóvão, carrega comigo essa cruz. Ajude a chegarmos seguros ao nosso destino, tal qual ajudastes a Jesus menino, mostrando firmeza e determinação. Me ajude a ser mais responsável atrás do volante, afasta de mim o perigo constante e mostre o caminho da salvação. São Cristóvão, que carregou o menino Jesus. São Cristóvão, carrega comigo essa cruz. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua vontade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua vontade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração, um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao Seu eterno amor. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração, um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao Seu eterno amor. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua vontade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua vontade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, é com muita alegria que estamos reunidos no amor de Cristo para celebrarmos a Eucaristia nesse domingo e queremos celebrar em honra de São Cristóvão, o padroeiro da nossa comunidade, nesse dia tão bonito que o Senhor nos concedeu. Um sol que brilha da fora, uma reata tão bonita que acabamos de realizar, e agora elevemos a Deus o nosso coração, elevemos a Deus os nossos pensamentos e peçamos a intercessão de São Cristóvão para que cada um de nós, todos os pastoristas,
principalmente aqueles que trabalham, né, dirigindo veículos, automóveis ou caminhões, né, que sejam abençoados e protegidos por Ti, pelo nosso Senhor, e também a intercessão de São Cristóvão nunca nos falte para buscarmos ao Senhor. Então vamos meditar hoje na nossa homilia. Portanto, elevemos o nosso coração a Deus e nos disponhamos a celebrar com alegria os santos mistérios, e para fazer o bem, reconhecemos, queridos irmãos, que somos pecadores e invoquemos com amor e confiança a misericórdia de Deus, nosso Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos.
áridos que em vós espero, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais e possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: Pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso, que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar esse teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor, e Deus disse a Salomão: Já que pedistes esses dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Essa é a parte que escolhi por minha herança. Observar vossas palavras, ó Senhor, além de vossa boca para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tem em vossa lei o meu prazer. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Por isso amo, manda ver
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um cobrador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam as redes para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo o mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a alegria de estarmos celebrando São Cristóvão, padroeiro da nossa comunidade, nesta manhã, e nesse dia tão bonito que o Senhor nos concede, e com uma liturgia tão rica, liturgia da palavra tão bonita que o Senhor nos proporciona neste 17º domingo do tempo comum. Estamos concluindo a leitura das parábolas e das comparações que o Senhor faz do reino dos céus. O Senhor vem contando no Evangelho de São Mateus uma série de 7 parábolas que conclui justamente com
estas que acabamos de ouvir. Há 2 domingos estávamos parábola do semeador, a semana passada estávamos as comparações do reino dos céus, como um campo de trigo, onde o inimigo semeia o joio, também um grão de mostarda, que cresce e se transforma numa árvore tão grande, e também a pequena porção de fermento colocado na farinha, que vai levitar toda a massa. Hoje Jesus faz 2 outras comparações com o reino dos céus, uma com um tesouro que está escondido, e outro com uma pérola preciosa que é encontrada, e aí vale a pena vender tudo para adquirir essa pérola. Hoje de manhã eu rezava com essa liturgia e também com a vida de São Cristóvão, pensando nessa festa que estamos celebrando, e eu estava pensando, nós damos muita ênfase no fato de São Cristóvão ter carregado Jesus, é por isso que ele também é padroeiro dos motoristas, porque na caridade que ele estava exercendo, de atravessar as pessoas do rio, né, de um lado para o outro, porque não existia ponte naquele rio, leva Nosso Senhor, né, e com um peso muito grande, e depois quando chega lá, ele descobre então que é Jesus que ele está carregando. Nós sempre falamos muito dessa parte da vida de São Cristóvão, mas antes disso, houve todo um caminho de busca pela verdade, de busca por Deus. São Cristóvão é também um buscador, um procurador, como aqueles da parábola de hoje, que encontram, vão procurando tesouro até encontrar, que vão procurando pérolas até encontrar. São Cristóvão procurava a quem servir. É interessante esse traço tão importante da biografia do nosso santo. Ele era filho de um rei que se colocou a buscar o rei mais poderoso da terra, porque ele queria servir este rei todo-poderoso. E ele encontra então um rei deste mundo, aonde ele entende que aquele rei tinha muitos poderes e começa a servir este rei. E um dia, quando estavam numa festa, já sabemos a história, né? Escutando uma música que falava o nome do demônio, o rei, o todo-poderoso, se dizia quando dizia o nome do demônio. Ele começou a pensar, esse rei não é tão poderoso assim, porque ele tem medo do diabo, ele tem medo, então ele começa a buscar, né? Então ele abandona esse rei e começa a buscar o diabo para servir, porque era poderoso. E depois a história, é claro, é sempre uma lenda, né? Mas a história diz que ele encontrou então um exército, e aí um exército bem fabuloso, perguntaram para ele o que ele estava procurando, e ele disse que estava procurando o diabo porque queria servi-lo, e aí o diabo disse que era ele, então, e enganou, porque ele é um enganador, né? E disse então para Cristóvão que ele era o todo-poderoso, que ele era o mais poderoso de toda a terra, e então Cristóvão começa a servi-lo, até que Cristóvão percebe que quando eles estavam caminhando e tinha uma cruz, o diabo fugia, desviava, não passava perto da cruz, não passava perto do crucificado, né, de uma imagem de Cristo. Então, São Cristóvão teve a iluminação de pensar, não é tão poderoso assim, porque tem medo da cruz. Então existe algo que é mais poderoso, existe alguém que é mais poderoso do que ele. Ele não é o todo-poderoso da terra. E aí então abandona, né, e não serve mais ao demônio para servir, para buscar a Jesus Cristo, buscar quem era aquele todo-poderoso que estava na cruz, né? Até que encontra um monge, e aí o monge o apresenta a Jesus Cristo, e ele então quer servir a Jesus. E o monge diz, então se você quer servir a Jesus, você precisa fazer jejum, oração e caridade. E ele diz que jejum e oração ele não ia fazer não, mas em caridade ele ia fazer. Engraçado, né? Não é fácil rezar e não é fácil fazer jejum, né? Às vezes é mais fácil dar um pouco para uma pessoa do que passar horas adorando o Santíssimo. Então são os homens que não queria saber de oração, não queria saber de fazer jejum, mas que se colocaria a serviço, que faria caridade. E o monge diz então, já que ele era tão grande, tão forte, poderia ajudar as pessoas a atravessar o rio. E aí já conhecemos, né? A história que ele vai ajudando as pessoas, até que numa noite ele encontra um menino que quer atravessar o rio,
e aí ele começa a pesar, ele não consegue, pensa que não vai conseguir atravessar. Quando chega lá do outro lado, ele diz para o menino: estava muito pesado, parecia que eu estava carregando o mundo, né, nas costas. E o menino diz: você está carregando o Criador do mundo. E aí ele tem esse encontro com Jesus, e a partir daí ele se coloca assim, a fazer oração, a jejum e a anunciar Cristo, né? Ele começa a evangelizar. Sabe, queridos irmãos, isso diz muito para cada um de nós, porque no fundo, nós somos como São Cristóvão, que estamos sempre buscando a quem servir. Nós sempre vamos servir a alguém ou a alguma coisa. Nós podemos dedicar a nossa vida, como no início da biografia de São Cristóvão, servindo aos reis deste mundo, ou seja, servindo as coisas deste mundo. Podemos viver a nossa vida escravos, servindo ao dinheiro, aos prazeres, às riquezas, às realidades daqui, investir toda a nossa vida em adquirir bens, em estar bem, em estar confortáveis, em estarmos preocupados só com as realidades terrenas. Podemos gastar a nossa vida assim. Podemos, às vezes, gastar a nossa vida servindo ao demônio. Claro que não tem um satanista aqui dentro, na verdade, nem não entraria dentro de uma igreja satanista, mas podemos servir, às vezes, ao diabo, porque servimos, às vezes, as inspirações que ele coloca no nosso coração, principalmente as tentações que nos levam a pecado. Então, às vezes, podemos servir ao demônio, ou podemos servir ao Senhor, ou podemos servir ao Rei mais poderoso dessa terra, ou poderemos servir aquele que é o Criador de todas as coisas. E para servir ao Senhor, nós precisamos, assim como o exemplo de São Cristóvão, encontrar Jesus. Quando encontramos o Senhor, quando temos esta intimidade, né, e esse encontro com o reino dos céus, porque o reino dos céus não é como eu disse já na notícia que eu estou fazendo esse final de semana, não é uma teoria, né? O reino dos céus não é uma teologia, uma ideologia, ou um emaranhado, ou uma porção de leis morais que nós vamos cumprir. Isso não é o reino dos céus. O reino dos céus é uma pessoa, é Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que São Cristóvão encontrou e carregou. Quando nós encontramos esta pessoa e quando nós o reconhecemos como o Senhor da nossa vida e, portanto, encontramos sentido na nossa existência, encontramos sentido para a nossa vida, nesse Senhor nós nos colocamos a serviço. E colocar a serviço é talvez realmente ouvir as indicações do monge que ele deu, né? Rezarmos para vivermos na intimidade com o Senhor, fazer jejum dos sacrifícios que nós fazemos para mortificar a nossa carne e elevar o nosso espírito, e principalmente fazer caridade. Por isso que um traço importante desta comunidade é a caridade, né? É sempre a favor dos necessitados, né? As ações sociais, todas as nossas portas, as nossas estruturas, né? Todas as nossas energias, muitas gastas para ajudar aqueles que precisam, para sermos alívio na vida dos que estão sofrendo, porque esta foi a característica própria da vida de São Cristóvão, né? Se colocou na caridade, se colocou a serviço. Portanto, celebrando esse santo, que é o padroeiro dos motoristas, né? Que é o padroeiro da nossa comunidade, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de encontrarmos de verdade Jesus na nossa vida e de abandonarmos os outros senhores, de não servir as coisas deste mundo, não servir ao inimigo de Deus, mas servir ao único verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. É a Ele que nós devemos entregar a nossa vida, é Ele que dá sentido à nossa vida. Quando o encontramos, acontece conosco aquilo que acontece aqui nas parábolas, né, nas comparações do reino dos céus. Nós nos alegramos, e aí vale a pena vender tudo, vale a pena deixar tudo, vale a pena abandonar tudo para seguir o Senhor. A última das comparações é uma comparação escatológica, né? O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, onde se pega peixes de todo o tipo, não é? Estava pensando também sobre isso essa manhã, esse final de semana que a gente vai rezando com a liturgia. A igreja é assim, a igreja é uma grande rede que é lançada, né? E está na igreja todo tipo de pessoas.
está na igreja todo tipo de gente, e isso não é um problema, ou melhor, isso é a grande riqueza da igreja. Assim como na semana passada ouvimos, deixa o trigo e o joio crescer junto, depois será separado. Assim é o Senhor, lancemos as redes, acolhemos os irmãos, porque sempre há tempo de mudança, sempre há tempo de misericórdia, né? Deus sempre nos dá chance de conversão. Às vezes não somos tão bons, às vezes não somos tão como gostaríamos, às vezes não temos tantas qualidades, mas nos colocando a serviço, né? E caminhando com o Senhor, a misericórdia dele nos acolhe e nosso coração é transformado. É claro que esta última comparação, ela é uma comparação escatológica, está falando do reino do final dos tempos, onde o rei dos reis virá para separar, né, aqueles que são bons daqueles que são maus, mas também fala muito para cada um de nós, aliás, fala justamente para cada um de nós, a fim de deixarmos o nosso coração ser transformado pela caridade, pelo amor, pela veneração, pelos sacrifícios que fazemos, e para que esse encontro com Jesus produza em nós esse fruto de eternidade, produza em nós sempre esta vontade, cada dia mais, de, repito, abandonar os senhores deste mundo, abandonar tudo aquilo que não é Jesus na nossa vida e servirmos somente a Ele. Os santos nos ensinam isso, e São Cristóvão nos ensinou isso. Depois de encontrar-se com o Menino Jesus, depois de encontrar com o Senhor, dedicou toda a sua vida a evangelizar, dedicou toda a sua vida a anunciar essa pessoa que transformou, que deu sentido para a sua existência. Fechamos um pouquinho os nossos olhos, irmãos, estamos no instante de silêncio, estamos ao Senhor também nós tenhamos cada dia esse encontro com Jesus e tomamos a firme decisão de servi-lo sempre como único Rei, como único Senhor da nossa vida, e tenhamos coragem, irmãos, coragem de abandonar aquilo que não é Deus na nossa vida, aquilo que não vem de Deus na nossa vida, para assumi-lo cada dia mais, a exemplo de São Cristóvão Valdeiro da nossa comunidade. Professemos juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com muito amor e confiança a Deus Todo-Poderoso, apresentemos as preces, a oração da nossa comunidade aqui reunida em festa. Iluminai, Senhor, o Papa Leão XIV, nosso arcebispo, padres e diáconos, para que encontrem em Cristo o verdadeiro tesouro de suas vidas e, fortalecidos por esse amor, conduzam o vosso povo com fidelidade e sabedoria. Rezemos. Pela intercessão de São Cristóvão, atendei-nos. Concedei, Senhor, a todos os motoristas e todos os que trabalham nas estradas, para que, sob a intercessão de São Cristóvão, exerçam suas atividades com prudência, responsabilidade e segurança.
preservando a vida e promovendo a paz no trânsito. Rezemos. Pela intercessão de São Cristóvão, atendei-nos. Te pedimos, Senhor, neste dia, por todos os nossos avós e todos os idosos, para que sejam valorizados, respeitados e amparados em suas necessidades e continuem transmitindo às novas gerações a sabedoria da vida e a riqueza da fé. Rezemos. Pela intercessão de São Cristóvão, atendei-nos. Abençoai, Senhor, a festa de nosso amado padroeiro São Cristóvão, para que este momento de fé e devoção fortaleça a nossa união e renove nosso compromisso cristão. Rezemos. Pela intercessão de São Cristóvão, atendei-nos. Tudo isso te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Aceitai, Senhor, nós os pedimos os dons que recebemos de vossa generosidade e agora vos apresentamos, para que esses santos mistérios, pelo poder da vossa graça, nos santifiquem na vida presente
e nos conduzam à felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, em vós vivemos, nos movemos e existimos, e ainda em nossa condição corporal, não só sentimos todos os dias as provas do vosso amor de Pai, mas também já possuímos o penhor da eternidade. Pois, tendo recebido as primícias do Espírito, pela qual ressuscitastes Jesus dentre os mortos, esperamos a plena realização do mistério pascal. Por isso também nós vos louvamos com todos os anjos, cantando em alegre celebração a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. No alto céu. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos oferecem toda parte do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar esses mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a
da vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança como os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Cristóvão e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo, Francisco Carlos, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que tem na vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vinde piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vinde piedade, piedade de nós.
não te esqueça de nenhum de seus favores. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oh, meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo, sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Oremos. Recebemos, Senhor, o divino sacramento, memorial perpétuo da paixão do vosso Filho. Concedei, nós os pedimos, que sirva para a nossa salvação o que Ele mesmo nos deixou em seu inefável amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, antes dos avisos, eu quero só agradecer, né, a todos, a presença de todos, e podemos nos sentar, irmãos, principalmente a coordenação da nossa comunidade, a banda coordenadora, mas toda a equipe que coordena e que todos os voluntários que já desde 3 dias estão, já desde alguns meses estão preparando a festa, mas há 3 dias, né, trabalhando no trido, realizando esse momento tão bonito, e também hoje, no dia do padroeiro. Muito obrigado pela generosidade, né, pela entrega de cada um, sabendo que o Senhor nos recompensam com as suas bênçãos, né, para continuarmos caminhando nos seus caminhos. Então, muito obrigado a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Temos então todo o serviço de bar e cozinha, né? Agora na parte do almoço, na parte da tarde, durante o bingo. Às 14 horas temos o início do nosso bingo. Então, logo em seguida, após o almoço, já temos a venda das cartelas nas mesas. Vamos ter pessoas vendendo para facilitar para todo mundo, tá bom? À tarde teremos espetinho, cachorro quente, café e cuca e bolos também. Temos brinquedo aqui na nosso lado direito para as crianças, a comunidade conseguiu, só que assim, ó, papai, mamãe, fica responsável pelo cuidado do seu filhinho e da sua filhinha, porque a comunidade não tem pessoas disponíveis para estar cuidando ali, tá bom? Então, a gente pede assim a colaboração do papai e da mamãe para cuidar do seu filho. Muito obrigada. O padre já falou, mas em nome da coordenação, novamente, né?
Agradecemos a todos que de uma forma ou de outra contribuíram para que esse momento tão importante na nossa comunidade acontecesse, esta festa familiar. Então, assim, Deus abençoe a todos, Deus o recompense, Nossa Senhora abençoe, São Cristóvão interceda por todos e por todas que nos ajudaram. Agradecemos de modo geral a equipe litúrgica, né, que fizeram parte desse momento tão importante para a nossa fé, para a nossa comunidade. Nosso muito obrigado. Viva São Cristóvão! Viva! Viva São Cristóvão! Viva! Um abençoado santo dia para nós, possamos brincar com muita alegria, né, Padre? Temos Isso muito mesmo. bingo ali. Tem. Abençoado almoço para todos. Muito Amém. obrigado. Isso, vamos todos ficar, né, para almoçarmos juntos e também para participarmos aqui do show de prêmios. Queremos pedir a intercessão de São Cristóvão, e também hoje é o dia de Santa Ana e São Joaquim, então é o dia dos avós e dos idosos. Então queremos recomendar, né, aos nossos idosos, aos nossos avós, a especial intercessão de São Cristóvão, de São Joaquim e de Santa Ana, a fim de que sejam abençoados. Voltemos o nosso olhar para a Virgem Maria, nossa mãe, e dizemos pelos nossos avós: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Joaquim e Santa Ana, rogai por São nós. Cristóvão, rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinemos para a bênção. Deus, nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de São Cristóvão, padroeiro da nossa comunidade, vos abençoe e vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Senhor Jesus, que manifestou em São Cristóvão a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. E o Espírito Santo, que em São Cristóvão nos oferece um sinal da caridade divina, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós, vossa casa, vossa família, os vossos carros, e permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos, glorificai o Senhor com a vossa vida e em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deseja paz para a pessoa que está ao teu lado, um abraço, um sorriso, e viva São Cristóvão! Viva!